Salve, salve, pessoal. Cybercast no ar. E hoje a gente está com duas ilustres companhias aqui. A gente está num momento especial aqui, lançamento de duas obras. E aí, nada melhor do que eles próprios se apresentarem. Eu vou passar a palavra aí para o Rafael Lack e depois a gente vai ouvir o André Gaio também. Tá, joia. Obrigado demais pelo convite, Aldão. Meu nome é Rafael Lack, eu tenho uma carreira aí já de uns 20 anos em segurança da informação, vindo sempre do desenvolvimento e tal. E chegou em algum ponto na minha carreira, fiz a guinada, né? Fui para trabalhar com segurança. Tive a benesse de conhecer o Gaio dando aula para ele, porque aí nesse meio do caminho eu aprendi a modelar ameaças para poder fazer minhas coisas de desenvolvimento seguro. Foi meu aluno lá na FIA. A gente trocou muita figurinha e no final das contas só virei autor e só surgiu um livro porque nessa jornada toda eu conheci o Gaion, que ficou ali instigando. Não, mas e aí, vamos tentar e tal. E as nossas, né? A gente vai contar um pouquinho das peripécias aqui, mas as nossas primeiras cabeçadas também foram juntas. E não foram poucas, mas tá aí, tá entregue a obra. Nossa, é bom demais ver o negócio realizado. E de lá para cá, estou colocando meus outros projetinhos. Então agora sou professor, estou lá na FIA, estou estruturando um curso de pós lá com o pessoal da C-Cyber, em cima inclusive do conteúdo do livro e tal. Tem bastante coisa acontecendo depois que eu saí do mundo corporativo. E nem saí de verdade, porque eu montei a Adam Security, estou lá, eu, Galcão, a gente está se metendo a ajudar as fintechs, as empresas aí a sair do outro lado com as ameaças, né, que é sempre importante. E obrigado demais pelo convite para escrever o livro, Gaio, senão não tinha saído. Por favor, querido. Opa! Eu sou André Gaio, né? Eu sou o tiozão da turma. Tenho quase 30 anos aí de experiência em TI, em segurança da informação. Eu sou da época, eu costumo dizer, né, que nem tinha área de SI ainda aqui no Brasil praticamente. Era a época que o sysadmin fazia tudo. Então ele cuidava de rede, ele cuidava de roteador, ele cuidava de servidor ainda Novell, Microsoft, Unix, Linux e tudo mais, né? E, enfim, então nessa questão ele fazia também a parte de segurança, né? Aí, um pouco tempo depois, a Módulo lançou aqui no Brasil a formação de Security Officer deles, né, que eles trouxeram para o Brasil. E aí os bancos, com base nessa formação da Módulo, eles começaram a contratar o pessoal e criar o cargo de Security Officer nas instituições financeiras, né? E aí começou a ter essa separação. Mas no começo, a área de segurança ela era mais assim, a parte de governança e tudo mais. Mas ainda assim, essa parte operacional ela continuava com o pessoal de sysadmin. Eu venho dessa época, na instituição financeira, nessa época que eu fazia parte, eu trouxe o Linux para lá, né? Quando eu entrei, eu cuidava de Novell, AIX e Cisco, né? E quando eu saí de lá, o core do banco já trabalhava em cima de Linux, né? E, inclusive, todo o ambiente de internet banking e tudo mais. Participei, ali foi dureza. Participei do projeto de downsizing, né? Onde você pega um monte de desenvolvedor COBOL, Natural, acostumado com ADA, Rex e tudo mais, né? E aí você pega e começa a trazer os caras para a realidade da baixa plataforma, como eles chamavam, né? E com isso, os caras acham que é só dar um cursinho de Java para o pessoal e o pessoal já sai programando em Java e tudo mais. Cara, foi terrível. Eu saía de manhã, meu filho estava dormindo, era recém-nascido, esse daqui, o mais velho. E quando eu voltava à noite, ele estava dormindo também quando eu voltava, porque era comum virar à noite, madrugada e tudo mais. Era coisa terrível. E você pegava os códigos do pessoal, o código parecia ficha corrida de mafioso, sabe? Não tinha classe, não tinha nada, era só uma funçãozona, né, no código do cara, né? E aí você via coisas absurdas. Você pegava uma máquina H80, que na época era uma IBM H80, era uma máquina extremamente robusta, Unix, e você via a máquina chorando, pedindo pelo amor de Deus, cansei, não dá mais. E aí você, como sysadmin, ia lá, dava um PS e tal,
você via um processo Java comendo a máquina inteira. Você falava, caramba, o que é isso? O que eu faço? Né? O que está rodando dentro desse trem? Né? E aí, depois de muito suor, lágrimas e sangue, aí você aprende a olhar lá dentro, começa a olhar o código da rapaziada e você começa a ver coisas absurdas, como, por exemplo, cada vez que o cara precisa fazer uma consulta no banco, ele faz uma consulta lá JDBC, não dá um close lá no final e vai acumulando, né? E moral da história, chega uma hora que a máquina não aguenta, ela faz um garbage collection. Aí é 15 minutos para a máquina fazer e voltar, porque é uma aplicação... Fazia tempo que eu não ouvi esse termo. Rapaz, foi uma época terrível. E junto com isso, né, parte dessa aplicação virou Internet Banking. E aí eu fui responsável aí, durante um bom tempo pelo ambiente Internet Banking, segurança, a parte de código e tudo mais, e fazer a coisa acontecer direito. Né, porque se no ambiente interno a aplicação core era desse jeito, no Internet Banking era triste também. E era bem crítico, né? Muito crítico, né? Porque Internet Banking é uma das aplicações core do banco, né? E assim, e ainda era a época, para apimentar a coisa, era a época do SPB. Hoje o pessoal reclama, do Open Bank, ai meu Deus. Cara, na época do SPB era tudo mato. Cara, não tinha HSM aqui no Brasil. Nunca ninguém tinha ouvido falar que existia HSM, sabe? Então era mato. Então eu venho dessa época aqui. Época boa, pô. Pô, couro de rinoceronte, né? Porque quem sobreviveu a isso acaba sobrevivendo a qualquer coisa, mas foi quando eu comecei a me interessar mais profundamente com código. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2000. 2000. Então, o que acontece? Antigamente eu programava, fazia minhas coisinhas lá de sysadmin, Perl, conhecia minhas coisinhas de PHP, fazia lá meus shells e tudo mais. Mas, a partir de então, eu comecei a me interessar mais pelo desenvolvimento. Vendo essas atrocidades, eu falava, caramba, tem que ter uma maneira melhor de ajudar esses caras. Porque ficava naquele empurra-empurra. Não, a culpa é de infra. E eu era o cara de infra. E aí? Eu só via aquele processo Java comendo a máquina inteira. E aí, o que eu faço? Né? Foi quando eu comecei a estudar, aprender, me interessar por código e comecei a ajudar o pessoal. E nisso você ganha confiança e... Enfim, né? Enfia a culpa em infraestrutura e a culpa ficava com ele. E, pô, pra vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? Normalmente eram 3 culpas, né? Ou a culpa para o desenvolvedor, a culpa era ou do DBA ou era da infra. Eu era o cara da infra. O DBA era esperto. Era um banco de dados DB2, era tudo IBM, banco. Aí o cara ativava um recurso do DB2 chamado Governor. Então, de tempo em tempo, o DB2 ia lá e podava as conexões que estavam abertas ali acima de um X tempo. E quem chorava era o WebSphere, que ficava com tudo aquilo ali aberto, né? Que era o servidor de aplicações. Cara, foi triste, mas... ele dava um connection reset do lado dele e deixava você se lascando. Exatamente. Bem isso mesmo. E essa época da Módulo, né? Que era a empresa que lançou aqueles 2 livros, né? Do MCSO, né? Da formação. Eu peguei essa época, bem no comecinho de segurança, cara. Eu lembro de ter estudado para o MCSO, eu lembro de ter muita política, só isso, né? Que a gente sabia na época, tela limpa, essas coisas. O que eu lembrava de segurança nessa época era política, compliance, antivírus e firewall. Isso aí. Mas vamos lá, 2000, né? Anos 2000. E aí você já com esse desafio da Internet Bank. Exatamente. Já 3 desafios ao mesmo tempo. SPB, e Internet Banking e o também. downsizing. E aí você já estava vendo isso na época? O desenvolvimento seguro acabou virando meio que uma consequência, né? Não existia essa glamourização em cima do termo, EPSEC, desenvolvimento seguro e tudo mais. Mas como eu herdei a parte de Internet Banking e é a aplicação que fica de cara para a rua, então você tinha que aprender as coisas, aprender o que é um SQL injection, como que isso acontece no código, dar uma olhada no código da rapaziada para ver se esse tipo de coisa está passando. Para você ter uma ideia, o banco não tinha nem um sistema de versionamento. Eles compraram algum tempo depois um cara chamado PVCS, que era da DTS, né? Era baseado no Subversion. Nossa. Então, assim, é uma história, Aquele case da Microsoft, que a Microsoft fala que teve, do SQL Server, né, que foi um grande case de threat modeling,
de modelagem de ameaça foi bem depois, né? Foi 2005, alguma mas isso coisa que ele tá assim, falando né? deve ser 8, 9. Não, 2000 ainda, 2001, 2002. Porque o por aí. Subversion é de cá, sei lá, 4, alguma coisa assim. Então, ele é baseado no CVS, né? Ah, o CVS é mais antigo. Mais antigo. Então, E aí também pentest, também, o começo de pentest era pentest, ofensivo. aplicação PHP, os LFIs, RFIs, esse tipo de coisa aí. Mas assim, eu aprendi essas coisas na base da paulada, né? Paulada. Então assim, eu consertar o avião e o avião lá no ar, voando e tudo mais. A princípio eu me concentrava mais naquilo que eu sabia, que era infra, correção de CVE, esse tipo de coisa, né? Mas com o tempo eu tive que ir mais para fundo ali. E infra era segurança, né? Não tinha essa distinção entre... Infra era a área que fazia segurança também, né? Exatamente. Não tinha que nem hoje, né? Por muito tempo era o firewall, né? Era o firewall. Era ali, firewall antivírus. Você Firewall brincou antivírus. com o negócio da módulo, mas por muito tempo era isso. Sim. É garantir que o lado de fora exista e que exista um lado de fora, né? Deixa lá de dentro a gente só cuida para não pegar vírus e vamos que vamos. Isso aí. E funcionava. Sim. Eu trabalhava em telefonia nessa época. Puta, a grande aplicação que tinha ali era aqueles WAP, lembra? O celular da Nokia cabeçudo, que Nossa, tinha lá o da Nokia. protocolo WAP. Uhum. Que aí você... É texto, né, velho? Você vai navegando no texto ali, escolhendo opção e falando... Funcionalidade, não tinha nada. Nossa, pé duro de tudo. E é o que tinha. Nessa época você desenvolvia. Sim, comecei a carreira... Porque assim, Aldão, eu sou formado pela UFSCar, né? O que a gente viu de mais próximo... Eu adorava segurança, mas o que a gente viu de mais próximo... Livro do Tannenbaum de redes, falando de segurança com o professor Hélio ali, Crestana Guardia, ensinando a gente da parte de segurança, que era um pedacinho da matéria de redes. Não sofistica muito, não. Lembra do Firewall? Então, um pedacinho. Era aquilo que tinha, Aldão. Se você fosse para o mercado e quisesse trabalhar e quisesse estagiar, né? Que tá acabando de sair, né? Estagiar já era luxo. Ou você ia para dev ou ia para infra. Meio que não tinha outro caminho, assim. Falar de... tem vagas disponíveis. Cara, vaga de segurança... É a conta-gota aqui, 1, 2. Vaga de dev... Os caras, tipo, procuravam na faculdade balaiada, né, velho? Eu tô precisando de 40 Puxava devs. com rodo. Ué, você puxava uma turma inteira de uma vez, assim. E cabia numa empresa. Tinha 10 procurando. Precisava da grana, vamos trabalhar com dev. Só que sempre tentando fazer o pezinho voltar para cá. E nessa época, eu não sei a visão de vocês, né? Mas a minha visão, né, de moleque, assim, eu via muito filme, né, de hacker, essas sim. coisas. E era muito marginalizado, né? Eu tentava me imaginar assim, numa carreira, eu falei, mas carreira em segurança? Aí eu falei, só se eu for preso por ser hacker, né? Então eu tentava imaginar, mas não conseguia me imaginar. Eu iniciei em infraestrutura, sempre tendo a paixão por segurança. Mas não conseguia me imaginar dentro de uma área atuando em segurança. Mas você quer ver que legal? Ó? Uma das ideias de escrever o livro foi, por que modelar ameaças? Então eu vou tentar usar aquela técnica do camarada que no fim do dia, eu até na época de abril eu separava assim, risco é depois que entrou em produção. Porque até entrar em produção não tem risco nenhum, nunca. Antes de produção vamos chamar de ameaça. Foi a primeira vez que eu tentei separar as coisas e teorizar um pouquinho com a turma. Isso era editora, Abril? Legal. E por que eu vou desenhar uma ameaça? Deixa eu tentar antecipar o problema. Vamos amadurecer enquanto está barato. E vamos amadurecer para o atacante, porque ninguém de produtos aqui está desenhando nada pensando no atacante, pensando... Se você está colocando na internet, Aldão, infelizmente, vai ter os clientes que você queria servir e vai ter o resto da internet que vai vir. E se você não quer ser o bandido, infelizmente você tem que sobreviver ao bandido aqui, ou você não faz negócio. Você não sobrevive, né? Ele vai te arrebentar, ele vai sangrar o boi ali enquanto ele conseguir. Então, qual que era o pulo do gato? A história para o desenvolvedor, ela chega mastigada e ele vai e desenvolve. Cadê a história do problema para tentar explicar para ele de que jeito materializa o problema e do que ele devia estar se protegendo? Porque até então, meu amigo, eu vou procurar o caminho mais simples. Eu aprendi a programar com o livro da Deitel. Livros maravilhosos de programação, C++, então era legal, que era o que tinha para a época também. Era fantástico. Era legal, pô. Era muito legal. Gostava. Não, eu gostava. Até hoje eu gosto. Mas tava lá, né? C++, How to Program, legal pra caramba. Se você olhar o capítulo que ensina a mexer com banco de dados, é SQL Injection na veia. Ué,
É didático. É didático. Cara, você não entende de banco de dados, você não entende de sistema operacional, você não entende de Cato, você está estudante, ainda está tentando se achar no mundo, você já vai querer falar de segurança. Cara, nem funciona. Nem existe o bagulho ainda. Você já vai querer falar de segurança? Então é baby steps mesmo. Só que veja, ele está preocupado aqui com aquele problema e ele tem as características muito claras para ele do negócio, da funcionalidade. Mas cadê o desenho do problema? Então é ali que a gente fez o link do modelo de ameaças. E da obra que eu capitaneei e o Andrezinho é meu coautor, e da que ele capitaneou e eu sou coautor, é meio que a modelagem de ameaças que faz o link. Porque ela é tanta linguagem para descer ali para o baixo nível mesmo e explicar para o cara. Tá, mas então no detalhe aqui, como é que a gente sai do outro lado? Porque conforme o modelo de ameaças vai chegando nas folhinhas, a gente vai entrando em termos techniquez, é acesso, é o básico aqui de techniquez. Só que aquilo se liga em um monte de ramos e vai chegando mais para a estratégia de negócio, para a funcionalidade, que eventualmente bate ali assim, furto monetário. Onde o cara quer chegar? No furto monetário. Como que ele faz isso? Ele pode desviar aqui com uma transação fraudulenta. Mas como é que ele desvia? Só é fraudulenta porque o acesso era do Aldo e quem está usando é o LAC. Então ficou fraudulento porque ele não é o dono. Ele roubou a senha do coleguinha. Mas tem outro caminho? Tem uma alternativa aqui. Ó. Ele vai direto lá no teu time do financeiro e faz uma transferência. Vral! Ué, mas dá para fazer isso? Não precisa atacar o internet banking? Ué, ele só queria o dinheiro. Então por que a modelagem você começa de trás para frente? Para não perder o foco no objetivo do atacante. Porque quando a gente começa a olhar pelas pontas, a gente se apaixona pelo internet banking e parece que ele é todos os problemas. Ele é o mundo, né? Então, não. Eu não posso perder de vista que aqui no modelo eu estou desenhando o problema. Antes de querer desenhar a solução, nós vamos desenhar o problema. E está aqui o problema e nós vamos começar a desenhar todos os caminhos. Porque se algum dia meu diretor me chamar e fizer aquela pergunta que ela é um pouco cretina, mas ela é legítima, é assim, estamos seguros? Putz, ela é cretina porque eu posso responder qualquer coisa e é verdade. Posso falar que estamos e por algum prisma é verdade. Posso falar que não estamos e por algum prisma também é verdade. Ela não é justa. Porque ele não tem estofo muitas vezes para fazer uma pergunta muito elaborada. Mas a linguagem que eu percebi que ajuda todo mundo a se situar é assim, ó, sobre este cenário da transferência fraudulenta que tem todos esses caminhos, estamos. E o resto são outros tipos. O vazamento de dados não tem nada a ver com o caminho da transferência fraudulenta. Então, talvez tudo que eu tenha colocado de requisito aqui não resolve aquele outro rolezão lá. Para quais aqui a gente não desenhou nada ainda? Às vezes é tão legal você saber. Lembra que a gente, né? Apetite de risco, o que você toma, o que você faz. De repente, você tem tantas árvores e coisas tão grandes que você vai ter que fazer escolhas, Aldão. Fala assim, nossa, se eu for lançar a mão de tudo... Ou a empresa dobra o custo do produto e vamos que vamos, né? Ou se não, o cap já está batido e não dá para ficar aumentando infinitamente o custo do produto. Escolhas. A gente vai ter que desenhar um cortezinho aqui. E a hora que o ativo que eu estiver protegendo está saindo mais cara a proteção do que o próprio ativo, pisei na bola, está errado, eu tenho que dar uma segurada. Então, parte do modelo de ameaça também é dosar isso. Falar assim, olha, tá, o que baliza a escolha do requisito é o problema, mas eu tenho que olhar para o negócio. É boa parte disso que está mais focado esse primeiro livro, que é assim, como que eu encaixo no mundo de negócios essa teoria toda, respeitando o negócio, para ele ser seguro sim, ter visibilidade do que ele escolheu não ser seguro porque estava caro demais, e tudo bem. Esse discurso das empresas de segurança a qualquer custo, aqui a prioridade, a segurança, tudo mentira. Não existe isso. A prioridade é fazer negócio. E qualquer um que falar diferente disso é mentira. Liso. É simples assim. Por quê? Porque no fim do dia, se o seu produto começar a custar infinito, ninguém tem dinheiro infinito para pagar e você está fora do mercado. Antes de todo mundo. É o melhor caminho para você morrer. Né? É falar assim, aqui a gente faz qualquer coisa pela segurança. Sai dessa empresa, ela vai fechar. Não é qualquer coisa, irmão. É apetite de risco. Vamos gerenciar aquilo que precisa ser gerenciado. Vamos trazer visibilidade sobre as métricas que eu preciso para gerenciar isso aqui. Vamos aprofundar um pouquinho nesse mundo de segurança como gestão. Porque se não tivesse embasamento e a alta gestão não conseguir acompanhar, toda iniciativa de desenvolvimento seguro vai para o ralo. Porque a hora que ela começar a ser um professor de negócio, porque está custando demais, porque está bagunçadinho. Se o gestor não for um
completo, incompetente, ele tem que interromper aquilo, porque aquilo vai matar a empresa dele. Ele não está olhando só pelo prisma de segurança, ele está olhando pelo prisma de negócio. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc., e precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Aldão, eu e você, cara, a gente, se der uma merda monstro, a gente vai pro LinkedIn, velho. A gente não é estatutário. Essa galera que eu tô falando, ela responde no CPF, é estatutária. Se der uma encrenca federal mesmo, cara, esse cara pode ficar 10, 15 anos enrolado com a justiça, em processo atrás de processo, por causa de um troço que aconteceu ali. Porque ele responde. Tá lá no contrato social. Ele responde. Eu posso acordar de manhã, ele tava milionário, 6 da manhã tá a PF lá e ele tá pelado. Nem roupa mais ele tem porque acabou tudo. A vida do bicho acabou. Ele vai interromper? Claro que ele vai. Ele tem que garantir aquele negócio como um todo, não só como segurança, porque ele vai responder. Se a empresa falir por uma decisão ruim dele, ele responde tal qual se ela falisse por um ataque hacker. Ele tem que ponderar. Se ele não fizer isso, ele não é um conselheiro, ele não é um estatutário, não está fazendo o trampo dele. Então, parte da primeira obra é tentar dar esse ajuste, porque assim, aí eu e o Guy, a gente conversava muito, né, nas épocas das aulas. Se a gente não tiver essa parcimônia de ajudar essa galera, porque, cara, os melhores cursos de MBA que eu já vi, que fazem treinamento de gestão, eles ensinam super bem você a gerir negócios, ser um gestor geralzão, generalista, certo? Essa parte de risco e tal, é um pouco... Tem pinceladas, mas ela é um pouquinho negligenciada mais do que devia, na brincadeira toda. Rolam 2 tipos de arquétipo. Ou o cara vai ser o cara da aversão a risco, e toda vez que você falar a palavra risco, ele quer sair resolvendo tudo. Aí taca a listeira, taca ali tudo e faz... Aí o custo começa a chegar a um ponto que alguém vai mexer nesse carinha e fala... Ou vai ser o cara do... Já aconteceu em algum lugar? Então não é aqui que vai acontecer. E aí enfia a cabeça na areia e vamos que vamos, e tá tudo certo, filhão. No máximo vai gastar dinheiro respondendo incidente. Então foi mais ou menos por isso, Aldão, que a gente falou assim, olha... Já bati tanta cabeça e já dei tanta aula. Putz, por incrível que pareça, o Gaião é tão bom aluno, velho, que eu dei aula para 2 turmas e ele conseguiu, na optatória, ele se inscreveu de novo, ele teve aula 2 vezes comigo. Caramba. E aí foi nascendo uma amizade e tal, né? Porque aí ele começou a ajudar aquela outra turma e tal. Contribuiu pra caramba com os alunos, porque ele trazia as experiências e tal, né? Experiência no bom sentido, não tô tirando sarro de nada, não, pelo amor de Deus. Mas as experiências ali e tal, para contribuir com a turma. Porque tinha de tudo, né? Tinha gente ali caindo de paraquedas. Era uma pós. Tinha gente ali caindo de paraquedas de outros temas que falam... Jurídico, enfim. E sem demérito, hein? Pelo amor de Deus. Mas assim, não tem o jargão e o skill, às vezes, para modelar uma ameaça. Mas se você conseguir traduzir essa ameaça em risco e o cara ponderar risco... Aí a conversa começava a fluir. Então, às vezes, precisava só desse estofozinho para começar, sabe? Assim, aquele start. Depois o fogo se mantém sozinho. É maravilhoso. E foi muito legal lá nas aulas. De tanto bater cabeça. E de ver colegas batendo cabeça. Porque eu ia num monte de fóruns de segurança que a reclamação era meio que padrão, né? Ah, precisa ter apoio corporativo. Preciso ter buy-in dos outros executivos. E ficava aquele zum que meio que, cara... Todo mundo que eu escuto falar meio que reverbera a mesma coisa. Não é possível. E o Gaião lá me esmerilhando. Não, mas vamos escrever um livro, não sei o quê, papai. O que você pensou? E vamos lá. Que ele me mandou a tese dele, que era muito focado no que está aqui. Eu falei, Gaião, eu olhei aqui, querido, eu li de fio a pavio sua tese, mas você sabe que é uma tese, né? Assim, não dá para publicar como livro. Não, mas nós vamos refazer. Tá, e aquilo foi, e foi. A gente levou uns 3 meses, no vai, no volta. Mas eu falei, Gaião, mas eu queria complementar isso aqui com o seguinte, ó. Toda vez que eu vi alguém implantar, é sempre numa senoide. Dá um incidente, dá um troço mega monstro, uma desgranha lá, arrebenta com alguma coisa. Então vamos pro vale. No vale vale tudo, velho, porque eu tô na UTI. Na UTI, irmão,
libera a torneira do dinheiro, mas aqui, né? No máximo, porque também se não voltar da UTI, não tem por que ter guardado o dinheiro. Só que aí esse negócio começa a custar. Estabiliza. Essa que é a mágica, essa que é a maravilha. As pessoas sabem o que fazer. Estabiliza, equaciona, vai. Só que se eu já não tiver um plano estratégico para ir equacionando os custos e trazendo aquilo para o modelo de gestão daquele risco que eu aprendi no incidente, a ameaça, você pode aprender ela enquanto ela já está se materializando ou planejando antes. Maravilhoso é quando... Maravilhoso é quando você planeja antes. Mas se você não planejou, irmão, durante o incidente você modelou. Aí se você for fazendo todo o trabalho, você não cai no risco que é assim, começa a voar em berço esplêndido, porque é maravilhoso, né, velho? É aquele ego assim que você fala, meu Deus, meu orçamento pulou para 80 aí no ano milhões. Seguinte, tem um corte no orçamento. Eu tô voando. E você acha que vai... Cara, CISOs, não caia nessa armadilha, velho, porque ela é perigosa. Você tem que equacionar. Você tem que ser o cara puxando a discussão de redução desse orçamento na sequência, porque é uma perguntinha que você tem que ter clara. Cadê a cadeia de valor da empresa? Quanto que dá aqui? Uma venda de uma unidade desse um produto que a gente entrega. Quanto que isso dá de dinheiro? O meu custo não pode... Dividindo pelo volume de unidades, meu custo não pode arrebentar isso aqui. Esse é meu cap. E se eu estou com 80 milhões, mas o cap aqui está me dizendo que eu não podia passar de 40, eu vou cortar 50%, sim. Com uma boa estratégia e um modelinho de ameaça me balizando. Porque nem tudo é ameaça. Tem aquelas coisas que você fala assim, cara... Se eu tiver um mega incidente no blog da empresa, só é um troço chato. Ocorreu um vazamento do banco de dados. Tá, de que banco de dados? Do blog. Ué, o blog já não era público? Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam a cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecendo nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né? Que é esse poder computacional e como modelar, né? Esses projetos. E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. Qual que é o grande vazamento? Não, mas o cara entrou. Ele entrou onde eu já deixo a porta aberta, porque ele podia ter batido já na internet ali, já estava aberta, era só ter pedido. Eu convido para entrar, não precisa arrombar nada. Mas ele falou, calma, botar muito dinheiro ali tem um perigo. O dinheiro só tinha um. Se você queimou ele ali, o lugar que você precisava de verdade, você não tem mais. E aquele um dinheiro, irmão, não tem dois. E não adianta falar, agora precisa de outro. No cheque não é infinito. Não é o arcabouço fiscal que você só vai chutando para cima agora e fazendo mais dívida. Ué, você riu, mas é verdade. Não é o arcabouço que você vai só chutando para cima. Não. Tem uma hora que você tem que fazer ali a continha. E foi por isso que começou a nascer essa brincadeira aí, mas eu vou encurtar aqui a história, senão... É isso. Eu nem deixo o gato. Não, legal. Bacana. Mas foi um baita de um périplo. Parabéns aí. Lac, cara, baseado nisso tudo que você me falou, eu vou devolver uma encrenca para você. Uma reflexão. Tudo isso é risco, vamos dizer assim, né? E será que o pessoal está olhando para isso? No valor do risco, quanto que eles estão investindo para mitigar o risco? Talvez nessas empresas que a gente esteja fazendo desenvolvimento de seguro, talvez não está faltando ali chamar o pessoal de risco. E aí, vamos ver, vamos fazer essa conta aqui para ver se o produto ficou mais caro, mais barato, quanto que a gente está tendo de margem. Do pessoal de segurança também, nós, fazendo uma meia-culpa de nós de segurança,
de talvez, se a gente não está tão acostumado a isso, de chamar o pessoal de risco e falar, ô pessoal, vem cá, isso aqui é risco, vamos medir isso aqui, vamos ver os indicadores, quanto que está dando, quanto que está sobrando, também fazendo uma meia-culpa que talvez a gente não esteja tão integrado, ou nas empresas estejam faltando também esse protagonismo do pessoal de risco de ver isso e puxar e fazer essa avaliação também, né? Querido, Vamos dizer assim. Tem dois lados, e eu queria até que a visão aqui do Délio desse uma complementada, mas tem dois lados que eu já vi, que é assim, ó. O time do board, o time de alta direção, eles acompanham indicadores de risco, e normalmente eles têm mapas de risco. Se você perdeu a oportunidade de entrar aqui, você perdeu uma enorme, já está errado aí. Já faltou visão extraterria, né? Já faltou ali uma visãozinha que, ó, você não podia não estar aqui. Você colocar o seu pezinho lá, né? Oxe, é o mundo dos caras, como é que você não está aqui? Mas tem também o outro lado que é assim, de novo, deixar só para o cara de riscos tradicional, que se formou em riscos em GRCs da vida, para ele conseguir entender e derivar as métricas corretas para conseguir, porque ele tem que substanciar aquilo que ele está levando. E achar que é o trampo dele, poderia até ser, velho, mas não é o skill. Então, não pede pro pato subir em árvore. Cara, ele voa até que legalzinho, ele corre mal ou menos, ele até nada, mas subir em árvore, irmão, não é a praia. Então, vamos colocar aqui, por isso, inclusive, que teve muita coisa que o Andrezinho também detalhou, falou assim, ó, vamos subsidiar, vamos dar um arcabouçozinho? E por que tem num livro? Porque, velho, mesmo que você seja de GRC, ler você sabe, português. Senta o dedo, estuda e vai. Mas, por favor, Andrezinho, conta um pouquinho também. Sim, tem no meu ponto de vista, tem a questão também de que as nossas áreas, dentro da disciplina de segurança da informação, elas se conversam muito mal, né? Então, por exemplo, insumos do seu CIEM, por exemplo, falando do Techniques mais, né? Então, dos achados que acontecem no CIEM em relação a uma determinada aplicação, por exemplo, o seu Internet Banking. Quanto daquilo que está acontecendo, que está batendo na porta lá dos seus dispositivos de detecção, eles retornam para o seu ambiente de desenvolvimento na forma de requisitos ou na forma de alguma coisa nesse sentido. Ah, mas a gente tem que olhar para o ASP Top 10, a gente tem que buscar Cyber Threat Intelligence e comprar inteligência de ameaças e tal. Mas, cara, você já tem um material riquíssimo ali, que são os seus logs. Por que não transformar isso na forma de requisito para os seus desenvolvedores? E falar, olha, o pessoal está batendo mais nas nossas aplicações, por exemplo, com robôs de força bruta. E aí, a gente está preparado para isso? Né? Estão tentando fazer um ataque de negação de serviços, né, nesse formulário de entrada do nosso portal. E aí, estamos preparados para isso? Então, com isso, o que eu quero dizer? Né? Nós conversamos muito mal. GRC faz parte da panelinha dele, o Red Team faz parte da panelinha dele, o Blue Team faz parte da panelinha dele, e não há uma troca de inteligência e de informações ali, né? Então, elas são áreas, muitas das vezes, que nós trabalhamos muito em nichos e não há essa comunicação, não há essa troca de ideias. Então, eu acho que um dos principais problemas que a gente tem é justamente esse. E a gente fala, muitas das vezes hoje, porque a área de segurança tem que fazer parte do board, tem que estar lá sentado, lá, tem que ter uma cadeira lá, né? Mas é como o Rafa falou, muitas das vezes você não tem nenhum indicador no painel dos caras e você quer sentar lá fazer o quê? Se a gente nem se comunica direito, né, e os resultados, essa inteligência toda que é gerada dentro da organização, que a organização já fez um investimento absurdo, a gente não consegue transformar isso em inteligência prática. Cara, a gente tem que se organizar, a gente tem que pensar melhor na maneira que nós trabalhamos. Por isso que hoje se fala em times de tudo quanto é cor, exercícios de Purple Team, mas a ideia, no fundo, é organizar, né? Sim. Porque o crime organizado é organizado. Então, vemos aí os Ransom as a Services, os caras se dividem, cada um faz o seu pedacinho e fazem bem, como uma tech startup. Os caras são rápidos, ágeis, né? E nós não, a gente ainda está nessa briguinha, não, porque o Red Team quer dizer que ele release o Blue Team. Ah, nossa, eu ownei. Cara, enquanto a gente ficar nessa briguinha, os caras estão lá evoluindo e a gente está apanhando. Lac, uma questão, né?
Você comentou aí do porquê que escreveu o livro, e aí talvez a gente tenha também, né, fazendo uma reflexão do que esteja acontecendo bastante, a gente talvez esteja levando isso, claro que às vezes, que nem ele falou, não tem um indicador lá de risco, que deveria ser drivado lá por cima, então não chega de cima para baixo, aí de baixo você tem que levar, aí de baixo se começa com a iniciativa, né, vamos dizer assim, bottom up, né, não top down, e aí isso, por exemplo, nessa dashboard que deveria ter de risco, esse risco deveria estar plotado lá, de desenvolvimento seguro, e descer e falar, nós precisamos investir nisso, para fazer todo o programa de desenvolvimento. Só que a gente sabe que muita empresa não tem maturidade para isso, né? Não tem nem indicador, não tem um cara do risco, não tem essa visibilidade do cara de risco, né? É uma coisa que para a segurança da informação talvez fica mais visível, né? Palatável. E aí o pessoal, eles sobem essa iniciativa, esse programa, e que nem você falou, né? Começa a configurar a esteira, começa a configurar tudo que precisa, e o programa ali não se mantém, né? Por causa dessa questão de valores, tudo, do approach, do como fazer isso, e da falta de patrocínio da alta gestão. Sim. Aí o que eu te pergunto é o seguinte, antes da gente começar com o programa, o que é nosso dever fazer antes de começar com um programa de desenvolvimento seguro, para dar um alicerce e fazer a coisa do jeito certo? O que seria na tua visão? Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho. Por favor. Eu vou dizer o que você não deve fazer. Tá? Boa. Não comece por ferramenta. Essa é uma maldição que existe na nossa área. O pessoal quer começar qualquer coisa pela ferramenta. Eu vou comprar a ferramenta primeiro, e aí depois o pessoal vai se virar para dar o resultado e tirar o leite de pedra e transformar isso magicamente em um indicador para colocar lá para o board. Olhar. Né? Peraí, mas você começou pelo técnico e você quer ir para o estratégico? Normalmente é o contrário. Você começa pelo estratégico e vai para o técnico. Né? Então, por isso que existem hoje frameworks, né, que mais ou menos tentam dizer por onde que você deve começar, quais são as questões que você deve olhar até você chegar, né, a pensar em colocar a mão na massa, né, vamos dizer assim. Né? Não sei se o Rafa aí concorda, mas o que sim. A gente tem conversado é isso aí, tanto que surgiu esse primeiro livro. A estratégia é o que começa tudo. Concordo, Você sim. tem que começar pela estratégia, senão o que você fizer é dinheiro jogado no lixo. Talvez a gente esteja agarrando, por exemplo, o universo inteiro da empresa, e a gente não vai olhar para o mais importante, as joias da coroa. Aquilo, né? Se a gente for pensar assim, e focando no que deve fazer para complementar a explicação do Gaia, assim, cadê a cadeia de valor da empresa? Como que a gente faz dinheiro? Legal, isso aqui já tem com certeza indicadores. Aquilo que você vai fazer não tem que ser um indicador concorrente ou à parte. Então imagina assim, o cara de segurança coloca um MFA, alguma coisa lá no controle do cliente, né, da empresa, dos customers, né, do cara final. Só que se ele colocar isso aqui só como um processo de retenção de fraudadores, e também ele vai levar um número que pode não fazer sentido com o todo. E inclusive talvez aquilo possa ter sim algum nível de atrito que reflete no atendimento, porque os indicadores do atendimento não estão olhando para aquilo, e agora talvez demore um pouquinho mais ou esteja gente de cabeça mais esquentada chegando para resolver o problema porque teve que brigar com o segundo fator. Tem os indicadores operacionais. Então, o time de vendas vendia num funil 400 para fechar 200, né? Legal. Só que de repente instalou um MFA e essas 400 que chegavam todo mês agora viraram 200. E o coitado tinha uma meta de vendas de sair 10%, de sair de 400 para 440. Se do nada o funil virou 200, esse cara agora tem que sair de 200 para 440. Isso não é 10%. Então, assim, por que eu falo de olhar a cadeia de valor? Porque, na verdade, você devia pegar os seus números, e é isso que a gente escreve um pouco no livro, Aldão, e se emaranhar nessas coisas aqui. Então, tá bom. Exato. Correlaciona aqui o teu MFA que você fez, a tua iniciativa, com essa sim aqui do funil de vendas, correlaciona. Só que deixa claro que, inclusive, tem outra métrica lá na frente de fraude, que tinha um orçamento de 80 milhões, que porque esse funil reduziu para 200,
aqueles 80 viraram 8. Então, já ficou aqui uma graninha no bolso, que talvez pague até essa outra meta aqui. Só que vamos ajudar o VP de vendas e vamos falar assim, olha, aquela meta do começo do ano, gente, estava errada. Vamos recalibrar a meta do pessoal de vendas, porque eles não têm que perseguir 200 para 440, eles têm que perseguir 200 para 220. Isso é viável. E ele não vai ser o cara que vai me odiar pro resto da vida e tentar arrancar o MFA, porque eu tô arreganhando a vida dele aqui, né? Ele não sai do lugar. Tá errado isso aqui. Então, mais do que levar números de segurança para o board, a segurança devia estar nessa cadeia de valor todinha. Então, o que isso que você fez refletiu no atendimento? Porque aí o cara vai ver o reflexo do investimento dele. O que ele entende muito é assim, Aldão. Risco, investimento e o quanto está dando de retorno, o ROI. O ROI vai vir de um atendimento mais excelente, de um cliente mais feliz. O ROI vai vir de uma funil de vendas muito mais espetacular. Ele entende o resto. Se você pegar os seus números e começar a se amarrar nisso aqui, vai dar muito mais resultado. E agora tem um desafio também, né, Rafa? Claro. Como você pegar e fazer com que o cara que é técnico entenda toda essa visão do negócio. Entendeu? E esse é o pecado de muitos programas de AppSec que a gente vê por aí. O cara começa pelo técnico. Ele não começa pelo negócio. Esse é o não ponto. começa pelo estratégico. E aí, como que você... Tá bom, você chegou, caiu de paraquedas ali dentro daquela organização e você quer saber o que é estratégico para a minha organização. Aquilo que o tempo vai te ensinar, a convivência e tal. Como você pegar um atalho? Tem um documento que muitas organizações grandes têm e que ninguém lê. A maioria despreza, mas que é riquíssimo nesse aspecto de identificar aquilo que é estratégico e as joias da coroa da organização. O BIA. Ali você vai ver... Deveria ser, né? Se a gente levar a sério... E ali o cara que é técnico vai entender, opa, o que é estratégico para a minha organização? O que é realmente importante? O que eu devo proteger? O que se acontecer qualquer tipo de incidente nesse negócio, né, o pessoal vai sentir dor na hora? E qual é a tolerância à dor que ela vai ter em relação a incidentes neste negócio? Está tudo ali no BIA. Indicadores, RPO, RTO, MTD, e aí vai. Né? Tá tudo ali escrito. E o seu programa tem que olhar para isso. Porque senão você vai, como o Rafa falou, vai puxar o cobertor que já é curto para cobrir uma coisa que não tem relevância nenhuma, o blog da empresa. Poderia não, né? Enquanto aquilo que é core para a organização fica descoberto. Poderia não fazer, aí você escolhe o lugar errado e você quebra. Você quer ver, ó, e essas miopias acontecem quando eu falo de cadeia de valor. Em empresas grandes ainda. Não tenho dúvida. Ó, mas Grandes. pensa numa... Vamos baixar o nível mesmo, vamos lá. Pensa numa empresa de tecelagem, de confecção. Faz roupa, certo? O que você imagina que é o core dessa empresa? É a costureira, é o material. Tá. O que está escondidinho por trás disso, pensando em modelo de ameaça? Putz... Essa moça, para trabalhar, ela precisa de um monte de insumo, de pano, de tudo. E outra, você não consegue movimentar um catso de um caminhão de roupa pronta para lugar nenhum se você não conseguir emitir uma nota fiscal de transporte. Então, assim, às vezes você dá aquela negligenciada nervosa no lugar que emite a nota e fala, meu Deus, eu vou morrer afogado no mar. Eu tenho roupa a rodo, eu tenho caminhão a rodo, eu tô com tudo... E eu vou morrer afogado. E a empresa vai fechar. Mas por quê? Porque eu não consegui imprimir uma porcaria de um papel que a gente não se ligou. Que se isso aqui não existisse na cadeia de valor, cara, o caminhão não roda. E se chegar no banquinho, o policial para e fica e volta. E vai ser apreendido, porque isso aqui tá ilegal. Então fala, caçamba. Então, na verdade, eu não tenho que fazer a segurança, talvez, ali da máquina de costura. Tudo bem. Não é isso, calma. Mas até na sua tecelagem, você devia ter um carinho, um cuidado especial com o teu sistema de gestão de notas fiscais. Porque se não tiver conseguindo entrar em insumo, ou se você não tiver conseguindo sair com o produto acabado, você tá parado do mesmo jeito. Fala, nossa, e literalmente, você vai morrer afogado no mar. Ficar todo dentro do mar, vou morrer afogado. Mas por quê? Porque eu não consigo fazer nada com essa água aqui. Eu, Senhor do universo, né? Você se lamenta... por causa de uma miopia de entender assim, cara, como é que é o passo a passo da cadeia de valor. Tá legal. Talvez você fale, caramba, nós vamos colocar a esteira aqui no negócio de nota fiscal, Guy? Vamos.
É o primeiro lugar que nós vamos colocar esteira. Esse aqui nós temos que garantir. Por quê? Porque se essa pecinha aqui do mal parar... E tem que estar lá no apetite de risco como... Opa! Né? Opa! Risco zero lá. E é outra maldição da nossa área. Pensar só no caminho feliz. Só no caminho Não, fácil. nunca vai dar problema na parte de emissão de nota. O problema vai acontecer com outra Esse cara coisa. é especialista. É o malfeitor que vai vir de fora. Não, amigo, a ameaça pode ser, por exemplo, dentro do seu próprio sistema. Você não ter pensado que aquele sistema que é crítico para a empresa, de repente depende de um ativo e esse ativo, sei lá, Ó, queimou e... Você viu a notícia da Amazon essa semana? Sim. Um rolê, nossa, uma celeuma. Teve até umas Alexa por aí que parou de funcionar. Isso aí. Qual que foi a pecinha? DNS. DNS. No fim do dia, um DNS que foi para as cucuia, cara, parou o rolê. É só um DNS. Olha que protocolo velho, bunda mole, velho, tranqueira. Tira ele. Mas o resto tá tudo no ar. Tira ele. Então, agora ninguém acha nada. Tá todo mundo aqui gritando no deserto, né? Vai lá, filhão. Vai lá, 1 milhão de API. Vai ser feliz agora. Ninguém acha ninguém. Olha que bonito. Um DNS. Cagou o rolê inteiro. Ficou uma region fora do... Né? Vai lá. O Lac, você acredita que o segredo, se for colocar assim, né? O segredo da modelagem de ameaça é fazer dessa forma, de trás para frente? De trás para frente. Cara, quantas vezes eu bati cabeça com isso? Porque a maioria dos modelos, threads, todos os de mercado, né? A gente formulou um nosso. A maioria dos mercados, você vai pegando e vai seguindo um roteiro meio que didático da lógica do negócio. Você não tá... A ameaça não é o seu negócio, irmão. A ameaça é o atacante. Você tem que colocar... O seu foco tem que estar... O que esse cara quer? Porque a história de negócio tem um produteiro para fazer, tem uma rede da galera para fazer. Isso aqui você não precisa se preocupar, tá? Deixa que o coleguinha faça o serviço dele, que ele é bom nisso. Faz o seu. O seu é entender a cabeça do atacante. Então, quem que é o perfil do atacante? E aí, por que é importante ponderar o perfil também? Poderia ter aqui um probleminha que a gente olha e fala assim, não, Gaio, porque aqui pode ter uma fraude, então você que é supervisor, você vem aqui e aprova, reprova e tal, você vai ser o fiscal desse negócio. Legal. Se o atacante for um fraudadorzinho boqueta, for um negocinho tranquilo, é um requisito super ok. Tá. Só que se eu carimbei de cara aqui que o atacante do meu negócio que faz sentido pra minha empresa é o crime organizado. Cara, acabei de pintar um X nas costas do Gaio. Então, caguei de verde e amarelo, né? Então tá tudo errado isso aqui. Colocando o risco na vida da pessoa. Mas lógico, então não posso fazer isso. Na verdade, nesse caso, eu tenho que tornar o Gaio inútil. Porque é o único jeito do crime organizado dar paz pra ele é assim. Não faz diferença o Gaio existir na Terra, não muda nada nesse negócio. Beleza. Aí o Gaio tá em paz. Por quê? A desgranha do crime organizado ele tem 2 métodos. Ou ele vai te corromper. É o caso Gaio, da CIM. Gaião, tá aqui, ó, 1 bilhão na sua conta, vai resolver sua vida. Você vai morar em Caimã, esquece Brasil. Isso aqui é café pequeno. Aí eu falo roubar, que só vendi minha senha por R$5.000, né? Tudo bem, ninguém precisa saber. Ou ele vai te coagir. E esse é o pior. Que aí um dia vai tocar seu telefone, Aldão, assim, umas 3 horas da tarde, umas 3:12 da tarde, uma terça-feira chuvosa. Ô, Aldo, tudo bem? Sabe aquela sua filhinha que estuda no colégio tal? Ó, corno você não é, porque sua esposa, velho, todo dia essa semana, ó, foi 7h15, 7h12, 7 horas e pouquinho ela sai de casa, deixa a sua filhinha. E tem um loirinho sentando atrás dela que realmente ele taca papelzinho no cabelo dela, viu? Não briga com a menina, não. Ela tá certa de chutar ele, ela foi pra diretoria, mas ela que tava certa, viu? Ela levou a culpa, mas ela tava certa. Mas, Aldão, faz o seguinte, querido, nessas investigações que você tá fazendo, tudo, essa aqui, ó, das joias da cor, cara, dropa essa aqui, você vai bater sua meta, você vai ser feliz com as outras 4, você não precisa se preocupar com essa quinta, porque aí eu vou ficar mais feliz, você vai ficar mais feliz, a sua filha lindinha vai ficar mais feliz, a sua esposa vai ficar muito mais feliz, inclusive ela tá encostando o carro na sua garagem agora, pô, é um horário maravilhoso pra você ir lá vê-la, vai lá ver sua esposa. Meu amigo, a hora que essa ligação terminar, se a tremedeira das pernas permitir, você vai tomar uma água, deixar o crachá na porta da empresa e ir embora. E não volta. Porque você entrou na mira de um tal jeito que aí ou você vai vender sua arte na praia e troca de área, ou você tá lascado, porque pintaram um X nas suas costas. Então por que você modela a ameaça? Primeiro para não cagar no requisito. E botar gente na alça de mira. Pô, para cada tipo de cenário de atacante. Só que se eu também colocar toda a proteção que eu preciso para o crime organizado em qualquer coisa da empresa, de novo, aí o custo vai topar lá em cima o tempo inteiro e não faz sentido.
Então, assim, a brincadeira do modelo de ameaça é o dinheiro não é fichinha, não é infinito. Vamos usar ele bem. E tem que saber aonde usar, e tem que embasar. Foi o método mais matemático que eu consegui bolar para embasar aquilo, com foco nele. A maioria dos outros, o foco acaba sendo no processo, no sistema. Né? Não, velho. Aonde que faz sentido aqui para esse negócio? Então, para a editora abriu, quando eu estava lá que eu modelei a ameaça, ela era escada em outros ataques, não fazia sentido na editora mesmo. Mas, por exemplo, ela faz muito sentido para distribuir malware bancário para o seu Banco Itaú. Porque um monte de gente vai lá na Exame para ver uma certa notícia, que se eu colocar assim, clique aqui para atualizar o seu flash para ver a notícia. Um monte de desavisado vai clicar e vai acabar de instalar uma hora aí. Que chance que o Itaú tem de brigar porque, cara, foi instalado na Exame. Ele nem sabe. E está comprometido. Só que na hora que você for acessar o seu internet bank, irmão, senta aqui, Aldão. Vamos conversar. Que agora eu tenho um malwarezinho aqui. Você não consegue... Eu não vou ficar brigando com a segurança do Itaú, irmão. Eu vou te usar de escada. Então, o que eu tinha que proteger ali? Cara, eu não quero que o nosso ambiente seja escada para essa galera. Simples assim. Porque esse aqui é o meu leitor e eu vou cuidar dele. Eu remunero em cima dele muito menos do que o Itaú. Mas não é por isso que eu vou ser desleixado. Sabe? Entrega a notícia e entrega também o malware. Pô, irmãozão, você dorme legal de noite, né? Bota a cabecinha no travesseiro e dorme e fala assim, eu fiz o meu trampo. Então, assim, você tem que olhar o modelo de ameaça, porque muitas vezes é engrenagem. Sem citar muitos detalhes, porque eu acho que isso até hoje está assim, então, para não descobrir de vez o cadáver, mas assim, para que eu vou invadir um monte de banco, um monte de empresa, para pegar dado e vazar dado, se quase que o único lugar que imprime tudo isso são 2, 3 empresas no país inteiro que tem todos os dados no arquivo PDF de tudo, de todo mundo, inclusive de tudo, de tudo. De tudo. Até das prefeituras, de tudo. Tá tudo lá no arquivão PDF. Para que eu vou ficar brigando com um banco de dados e tal? Eu vou no serviço de impressão. Que lá é um arquivo PDF aberto num diretório do Windows. Então, é escada. Sim. A modelagem de ameaça feita ali não é para proteger a população. Ah, legal. Então, o que é o mínimo aqui para eu não ser escada para esse ataque? Porque aí depois que o cara tem todos os teus dados, ele chega quente em ti, né? Aí ele te cerca. Tem um passarinho que me contou de um episódio do Paulinho Pokémon. Você podia contar mais ou menos? Tá. Então, Pra gente, então vamos lá. Ó. O Gaio, que adorava a revista Capricho na época. Não? Adorava também. Cara, eu olhava lá era a época do... Eu curto um rock, né? Então, tinha uma... Emocore, né? Umas bandas de emo e tal. Isso aí lá essa revista, né? A Capricho. Perfeito. E ela resolveu lançar um concurso de beleza, Colírios Capricho, porque o público era majoritariamente feminino, então assim, vamos voltar nos gatinhos da internet aqui, gato, chuchu, lindão, vai ter a batalha dos colírios, e aí quem tiver nas primeiras posições vai para o programa da MTV, que a MTV era do grupo na época, né? Ok, obrigado. E aí, vai para lá. Legal. A gente modelou ameaças e batata, velho. Foi só modelar. No dia seguinte, botaram na rua o programa e já materializou. Que era assim, ó. Tá, isso aqui é um concurso. Tá registrado na Caixa, inclusive. A gente não pode simplesmente tirar ele do ar. Ele é oficial do país. Tá legal. Que proteção que a gente vai colocar aqui? Vocês querem votar nos bonitinhos, né? Que proteção que a gente vai colocar aqui para não ter um jumento na lista aqui de fotos para alguém clicar? Não, imagina, nosso público são as meninas que não sei o que. Fala assim, mas a internet não é povoada por anjos. E eles também estão vendo o seu site. E o que vai segurar essa galera? Não, mas não tem interesse. Fala, tá bom, tá aqui o parecer de segurança. Ameaça tal, ameaça tal, ameaça tal. O que a gente vai colocar no plano de ação dessas todas? Não vamos fazer nada. Aceitamos o risco. Beleza. Só assina com sangue aqui, por favor. Subiu lá pro pessoal, que a gente trabalhava em par e passo com o pessoal de auditoria. Saiu do modelo de ameaça e vira risco. Foi para lá. Entrou em produção. Beleza. No dia 1, se inscreveu o Corcel Negro, o Denzel Washington da Bahia. Se inscreveu o Paulinho Pokémon. O camarada que você pensa assim, ó. De uma espinha nasceu o moleque, né? É o contrário, nasceu espinha. Né? O cara era a versão do avesso de beleza, assim, mas do avesso da beleza. E tinha o Amador Costa Neto, que era o Trollface. Que se você olhasse a mandíbula dele, era o Trollface perfeito, igualzinho, velho. Tava os três lá. E na época era o Orkut.
Tinha uma tal de uma comunidade humor negro. 10 mil, lá vai fumaça fulaninho, oficialmente. E eles se reuniram, falaram durante alguns dias ali e sentaram o pau na votação. Quando a gente olhava os logs, era votação normal. Cara, tinha gente do Acre, velho, votando no bagulho. E de noite, de dia, de qualquer horário. Com todo respeito, né? Cara, velho, olha o alcance do bagulho. Tá lá no extremo do país, velho. Lá na ponta, já. Por essa movimentação, por exemplo, tá sendo bem comentado, mesmo por episódio de mal ali, de segurança. Será que não, em termos gerais, não foi bom essa... Ou será que acabou não sendo bom? Depende. Vamos lá, é um concurso. E se você disser que os 10 primeiros alguém vai pra MTV, cara, o Paulinho Pokémon foi de travesseirinho pra MTV. Aí você imagina o fofinho, lindinho, gatinho, não sei o quê. Acabou o concurso, E foi, velho. E ficou esquisito para um caramba. Derivamos os requisitos. Falei assim, qual que é o problema? É um autocadastro que vai direto pra votação. Vamos colocar um requisito sofisticadíssimo aqui, ó. Vamos derivar aqui, ó. A gente não está falando de crime organizado, a gente está falando de troll. Trollagem de troll. Legal, então o nível de skill e tal aqui abaixo. Não teve hacking, inclusive. Teve votação, teve clique. Gente que ficou ali, clique. Legal. Requisito sofisticadíssimo. Estagiária, velho. Ela vai falar bonito, feio. E ela vai passar para frente, para a batalha, só os bonitinhos. Só o que entender que está dentro do conjunto de coisas que era para se inscrever. Acabou. Era um blog que estava por baixo, era o WordPress. A gente literalmente habilitou a feature de moderação, de comentários. A inscrição caía para um comentário, ela liberava ou não, ia para outra parte. Acabou. No ano seguinte não teve mais problema. Resolvido. Cara, às vezes o requisito não precisa ser do outro mundo, cara. Não vai, mas vamos inventar a roda. Blá, blá. Não vamos. Colocamos uma estagiária, porque já começa, né? Não, vamos fazer um reconhecimento de imagem, que aqui vai ver se o cara... Parou. Cara, tem 500 fulanos que se inscreve. Dá pra fazer na mão, não dá? Pode levar 2, 3 dias, mas dá pra fazer na mão, velho. É aqui, ó. Bonito, feio. Manda só os gatinhos mesmo. Vocês não querem os colírios? Bota a menininha capaz de dizer quem é gatinho e passa pra frente. Nossa, mas arrebentaram a gente ali. E eles viviam na primeira posição, velho. Os caras, eles não ficavam contentes de ficar entre os 10. Eles subiam, velho. Era meteórico. Tinha mais negro da comunidade votando. E isso, vamos lá, não é de se jogar fora. Você viu o coitado lá? Eu não vou nem lembrar quem que era, mas tinha um coitado lá do Campeonato do Rio. Era um goleiro, agora me foge. Que ele deu, sei lá, 9 frangos num jogo só, coitado. Ele tava num dia horroroso. Todo mundo pode ter um dia ruim, Jesus amado. Aí a porcaria da emissora de TV fez lá a votação e, velho, não votaram para jogador da partida. É verdade. E entregaram. Velho, a hora de corte era assim, ó, gente. Como a gente já percebeu que isso aqui foi palhaçada da internet, a trollagem de algum grupo que achou muito engraçado fazer... Já é o suficiente para esse goleiro ter tido um dia ruim. A gente não precisa tornar esse dia pior. Não, cara, então assim, a entrega a gente está se reservando o direito da entrega do troféu de hoje não vai ser feita. Era muito mais legal o comentarista ter feito isso. Sim. E fim. O que é isso? Redução de danos. Cara, se a gente não colocou proteção, não fez mais nada, no limite, não vai ter a entrega do troféu. Por quê? Porque se o cara que trola souber que nunca vai ser entregue, eu desincentivo ele a fazer a palhaçada na próxima. Sim. Porque não vira nada. Então, às vezes, o modelo de ameaça ele está aí para isso. Para você entender assim, como que o cara quer chegar e aonde ele quer chegar. Qual é a coisa mais fácil, mais besta, mais curtinha, mais barata que você tem que fazer para não deixar ele chegar lá? Porque aí ele para de ir. Você não precisa ser ultra sofisticado, fazer um algoritmo de IA que identifique o comentário maldoso do clique nervoso. Não, velho. No final do dia é o tratamento de risco. Perfeito. Simples assim. Se você pegar e diminuir, né? Sei lá, tá no crítico, jogar para o médio, resolver o problema. Custou barato, é melhor do que você ficar gastando dinheiro até colocar lá para quase sumir o risco, ter a probabilidade 0,0. Não é necessário às vezes. Exato. Né? Esse é o ponto. Chega um ponto que você gasta mais no controle do que no risco propriamente Perfeito. dito. E você fala, beleza, eu prefiro o risco então, né? Ué. E nesse caso de inteligência artificial, né, hoje em dia está se comentando bastante, né, tem bastante projeto.
eu não vejo o pessoal comentar muito de threat modeling, né? De modelagem de ameaças para inteligência artificial, né? Como você vê isso? Qual que é o grande drama? Eu trabalhei com o pessoal da EvalMind lá, que a gente tentou fazer uns assistentes. Qual que é o drama? A maioria dos LLMs, eles não sabem que eles não sabem. E aí eles alucinam. Então, assim, ele vai sempre surgir com o modelo, ele vai sempre... E às vezes é um negócio que você fala, volta. Me explica o que você raciocinou. Teve uma hora que, inclusive, eu tentei treinar o modelo, a gente trabalhou bastante, tentou com afinco mesmo, querendo achar. Cara, ele inventou um estudo da OASP. Eu falei, cara, eu já li tanta coisa da OASP, eu nunca ouvi falar desse estudo de resposta a incidente. Me dá o link que eu quero ver. Aí no prompt seguinte, me corrigindo, esse estudo não existe. Falei, já filho de uma égua. Tá. E se você vai no embalo, cara, você começa a proteger o saci. Você fala, nossa, mas nem existia ameaça aqui. Ué, você tá rindo, mas você sabe que é verdade. Alucina, né? Ele alucina. Então, assim, é perigosíssimo. Se você usar a IA como ferramenta para enriquecer o que você já sabe ou para formatar melhor e tal, espetacular. Mas para substituir, fazer o trampo, eu acho perigosíssimo. Eu digo assim, né? Como se fosse a modelagem em projetos de inteligência artificial, né? Então, por exemplo, o que eu fazia antes, né? Por exemplo, quando eu era arquiteto, eu tinha uma área de inovação e tinha muito projeto. Tinha uma pancada de projeto de inteligência artificial. Eu não dava conta, porque era um arquiteto de segurança e tinham várias iniciativas. E essa é outra maldição da área de segurança. É a razão 10 para 1. 10 Normalmente, para cada 100 desenvolvedores, você tem 10 caras de operações e um cara tem uma de segurança para cuidar que de você tudo. Tem 100 devs, 10 caras de infra e um de segurança. O pessoal sempre comenta, é uma maldição isso. E aí eu era e aí tinha uma porrada de projeto de inteligência artificial, e o incrível é que assim, tinha uma porrada também de cara lá trabalhando com inteligência artificial, e eu não dava conta de fazer modelagem. E aí eu tive que fazer o seguinte, eleger um security champion, né, uma pessoa como security champion, e colocar, ele já era dessa área de inovação, uma pessoa, e falar, você é o security champion de segurança. Vamos fazer um combinado? Porque assim, tinha os projetos que iam para produção e tinha os projetos que eram piloto. E tinha um combinado que os pilotos, eu não podia, vamos dizer assim, eu só barraria se fosse um risco extremamente crítico e alto. Então, vamos dizer assim, eu teria que fazer ali a viabilização o mais rápido possível, né? E como eu já estava com uma pancada de projeto da empresa inteira, em torno, afim, tinha que estudar ainda aquela solução nova de inteligência artificial, tinha que ligar para o fornecedor, entender, pegar o material na mão, enfim, né? Aí eu coloquei essa Security Champion lá e ela avaliava e já desenhava todo o fluxo. E ela já sabia ali, vamos dizer assim, aonde tinha mais chance de dar ruim. Então ela já fazia essa modelagem e já me entregava essa modelagem e vamos dizer assim, que eu dava uma revisão ali, uma 2 horinhas, aí eu dava uma repassada e falava, estou sentindo falta disso. Lembra que a gente já tem um template que acontece em inteligência artificial aqui, que a gente... Você chegou a pensar nisso? Então ela já quebrava meu galho ali, né? Ela já deixava quase tudo pronto, aí eu só ia falando, você atenta nisso aqui, coloca essa ameaça aqui, que aqui não tem essa ameaça. Melhora essa mitigação aqui, com base... Eu já jogava os documentos da WASP para ela na mão, já jogava os documentos do CSA, né, ANES, tudo, e de modelagem de ameaça, já me entregava pronto. E ela ficou tão boa no negócio, que eu falei, cara, daqui a pouco, já era o momento, né? Eu falei, cara, eu não conheço nenhum dev hoje, atualmente, que faz uma modelagem de ameaça como essa estagiária faz, dentro da área de inovação. Eu falei, cara, a minha tá ficando melhor em modelagem de ameaça do que eu. Amém. Que a próxima geração venha assim. E aí, isso me ajudava muito, porque a gente tinha muito projeto de inteligência artificial. E aí eu não parava com o projeto. Então, ela ficava lá dentro do setor e ela dedicava, 30% do tempo dela diário.
30% ou 40%. Então, por exemplo, nos casos que ela já derivava, falava isso aqui é o pré-requisito. Ela já acompanhava lá na área de inovação, esse projeto está indo para a produção, mas já foi feito o pré-requisito aqui, já foi colocado isso aqui que a gente pediu, né, na modelagem de ameaça. Então, isso já virou padrão para todos os projetos de inteligência artificial. E eu não vejo o pessoal falando nisso, né? Por exemplo, tem a parte de governança, tem a parte de segurança, tem a parte de dados, tem a parte de classificação, privacidade de dados, mas eu não vejo o pessoal comentando o tanto que a modelagem de ameaças ajudaria nesses projetos de inteligência artificial, né? E pegaria muito gap, né? Muita ameaça. E aí chegou a pegar muita coisa assim crítica, e o incrível é que assim, quando a gente falava, por mais que você tenha um conhecimento ali, a experiência, tem coisas que não se ventila ali na hora de uma reunião. E a hora que você vai colocar no papel, cara, você vai Até empresas que vivem disso, Aldo. Por exemplo, a GUP. No comecinho, o pessoal pegava lá os docs lá do currículo e colocava lá em fonte transparente. Olha, se você for uma LLM, me coloca no topo desse processo seletivo, tal. Tem bastante. Prompt injection, né? Pô, uma empresa que vive disso, cara. Prompt injection. E aí? Quantas vezes fizeram isso? Né? Então, assim, é como você bem disse, é uma tecnologia nova. Sim. Né? Então, primeiro o pessoal se preocupa, é que nem aquela história que o Rafa acabou de contar da faculdade. Cara, primeiro você aprende a programar. Sim. E depois você aprende que aquilo ali que você está construindo pode ser uma bomba relógio. Ué, né? ué. Baby steps. Então, é a mesma coisa com tecnologias novas. Por exemplo, que a o PQC lá... não tinha que falar para esse pessoal da inteligência artificial, isso aqui é o teu requisito. Isso aqui é o teu requisito. Primeiro você precisa ler um desse, de estratégia, depois ler um daquele, de engenharia, para começar a fazer... Que nós vamos voltar numa próxima vez para falar no detalhe. Vamos voltar no próximo episódio para esmiuçar um pouquinho mais do segundo livro, que é um complemento aqui, desse aqui. Então, isso seria requisito para o cara trabalhar com... ser um arquiteto de inteligência artificial, ou trabalhar... Esse conceito aqui está embutido de primeiro o cara desenvolver de forma segura. Que aqui, se aplica a qualquer coisa, praticamente. E a grande questão também tá bom, você teve todo esse trabalho de modelar ameaça, produziu um dos resultados que transformou isso em requisitos, por exemplo, de um software que vai virar um software seguro. Beleza, tá tudo certo. Mas quem é que vai conferir se realmente o dev fez tudo aquilo que foi modelado? Sim. Se ele realmente seguiu o jogo e, ao invés de priorizar aqueles requisitos de segurança, ele preferiu seguir pelo caminho feliz do negócio, onde o mundo é colorido, os passarinhos cantam, o sol brilha. E aí, quem que vai conferir no final das contas? Esse também é um outro problema grande que a gente observa por aí. Né? Então, no final do processo, ninguém vai lá e olha, peraí, quais foram os requisitos que a gente aproveitou dessa modelagem de ameaça, transformou em requisitos seguros, agora vamos ver se está tudo isso implementado aqui, ou no final da sprint, vamos ver se isso daqui foi transformado realmente, foi materializado. Poucos fazem isso. Gaio e Lark, só para fazer um resumo desse episódio, vamos tentar contextualizar para o pessoal, por exemplo, os passos ali para um programa de desenvolvimento seguro dar bom, não dar ruim, que de repente a gente falou tanta coisa. Eu posso mas falar aí, se a os gente, que dão ruim. A gente puder ir elencando, por exemplo, faça isso, faça assado, vamos dizer do que estaria aqui dentro do segurança estratégica. Eu vou até expandir, então, porque assim, tem várias ferramentinhas que a gente colocou aí. Por exemplo, como estruturar a política da empresa para ela trabalhar melhor a seu favor e aculturando as pessoas. Então, em vez de você ter aquele livro de políticas, aí tem uma sugestão de fazer assim, política de Twitter. 140 caracteres. Todo acesso à produção será de forma indireta. Mas por que tem essa regra? Porque tem aqui uma ameaça, então não é só uma regra, tem um problema. Então eu não posso ter corrupção da produção e eu não posso ter aqui o vazamento de dados. Legal, então porque tem este problema que eu criei essa regra. Que métrica que tem que ser medido? Que métrica nós vamos criar?
Cara, eu vou monitorar acessos, o que foi direto e o que foi indireto. Se entrou pelo jump server, você veio da tua máquina. Maravilha. Porque alguém vai acompanhar se tem desvio de política. Sim. Porque a gente sabe do problema. Se aumentar esses desvios, significa que eu estou com mais risco de vazamento e mais risco de corrupção da produção. É simples assim. Se eu diminuir esse indicador, né, e eu vou trabalhando. E tem um excludente de ilicitude ali no final. É uma ferramentinha, um jeito de trabalhar o raciocínio para você, através das políticas, aprovações de políticas e conferências de métricas, e aculturando a empresa num tema tão besta quanto esse. Ah, puta, tem uma ameaçazinha aqui. Tem outras ferramentas falando de outras métricas, que aí tem um par e passo, que vai aí, volta aqui e tal, porque são as partes que a gente escreveu em conjunto. Que é o que você correlaciona para ter uma noção aqui, ó, que teve um problema, aquilo que eu falei. Tá, lá tem lá a prevenção à fraude estourando um orçamento ou reduzindo um orçamento baseado numa decisãozinha aqui do começo, de habilitar ou não o MFA. Fala, ó, que legal, já ficou diferente esse negócio. Sabe aquelas decisões, inclusive de arquitetura, que se olhassem para métricas iam ser melhores? Por exemplo, entra nós dois aqui numa discussão que eu quero pôr e você não quer pôr, de nenhum, vamos colocar um CAPT aqui para segurar a força bruta. A discussão não é se tem ou se não tem. Ele não é para segurar a força bruta. Então, por que a gente não coloca uma monitoração na API que, quando ela estiver sob força bruta, começa a aparecer o CAPTCHA para todo mundo? Baixou o uso, não aparece para ninguém. Se for um uso esporádico daquela mesma origem, simplesmente deixa passar. Subiu. Então, não é se tem ou se não tem, é se está to go on, to go off. A gente sai da discussão, isso gera atrito com o cliente. Cara, eu quero gerar atrito com o atacante. Não vamos perder o atacante de vista? Então, aí a gente falou muito, né, para voltar aqui. Então, o que o livro tem? Um monte de ferramentinhas para te ajudar a não perder esse foco do atacante e ir derivando as melhores coisas, mas não esquecendo. A cultura de segurança tem que ser da empresa. Lembra quando a gente aprendeu ali a história da arquitetura? Segurança começou dentro dos livros do Pressman, lá de desenvolvimento de software, que a gente aprendia lá em arquitetura e tal de software. Era uma das dimensões de requisitos não funcionais, dentre outras tantas, que o arquiteto tomava conta. Era isso que era ensinado na faculdade. Estava ali no livro do Pressman, velho. Uma das coisinhas. Hoje é uma disciplina por inteiro que talvez se você tiver uns 10 skills distintos, você não dá conta de implementar sozinho. Num negócio que ganhou esse tamanho, se não tiver uma comunicação feroz aqui, valendo... E esquece, se antes era um negocinho que o arquiteto dava conta de talvez ou não passar para a alta direção, esquece se você não fizer um bom planejamento. E por isso tanto essa conversa de se integrar na cadeia de valor, de entender até onde você pode ir. Você vai ter que sair, que nem o Gaion brincou, né? Falou assim, sai das panelinhas aqui, né, velho? Vocês têm que se falar e os números têm que se cruzar e vocês têm que entender onde cada um pisa no calo do outro. O objetivo é o mesmo. Porque senão não dá jogo. E se você for visto como empecilho, eu tenho uma certeza. Você será tirado da frente. Porque é isso que se faz com empecilhos. Eu vou aplaudir o cara que fizer isso. Porque se é um empecilho, tem que tirar da frente. O lance é, não se coloca nessa posição desgranhenta, né? De... Pô, só sua mãe não fez filho inteligente. Jesus amado... Você não conseguiu achar um jeito de fazer ninguém na empresa inteira te entender. Você é o pior do último que tem, né? Do suco, do cocô do bandido. Aí você vai estar fora. Então, tem esse cuidado da estratégia para você não se colocar numa posição que ele te chute para fora. E ali estão as ferramentinhas. E tem a questão da cultura também. Porque o que acontece? Se a empresa não comprar esta briga, não entender que isto é importante, por isso há esse papel muito importante que o pessoal chama de evangelização. Né? Uma vez que todo mundo esteja consciente disso, o seu programa continua independente até de você. Perfeito. Isso é importante, porque muitas das vezes tem programas que começam bem, o cara que está ali é muito bom, ele... comanda aquele programa durante um ano, traz resultados excelentes, mas tudo é fantástico. Acabou, volta a estaca zero. Eu conheço empresas assim. Nossa. Voltou a estaca zero, voltou a época da pedra lascada. Acontece muito também de ter programas de desenvolvimento seguro, que sai um cara, troca-se tudo. Troca essa ferramenta inteira, como se falasse, cara, acabou o programa inteiro... Não, ninguém mais sabe nada. Sabe, em questão de evolução, é como se o cara voltasse, a empresa voltasse para a época da pedra lascada. Começa tudo de novo, do zero. Um processo evolutivo que custou muito dinheiro. Muito custa. Né?
né? Custou dinheiro, custou esforço, custou tempo de todo mundo. Jogou tudo no lixo. Vai começar tudo de novo. Agora me diz, e o dev que estava ali e que acreditou naquele programa anterior e tudo mais, para você conquistar de novo a credibilidade, sabe? E a confiança dele, falar, não, acredita, vai dar certo, vai funcionar. Agora vai. Dessa Agora vez é vai, verdade. dessa vez é verdade. A cultura é um aspecto importantíssimo. A gente às vezes está só preocupado com aspectos técnicos, mas a cultura é fundamental. Tá ótimo. Tá bom. Eu acho que foi um bate-papo muito bom. Obrigado Gostei. demais, Nossa, adorei, cara. Amei. Vamos para considerações finais. Lá, que quiser deixar um recado. Aí depois o Gaio já emenda também. Assim, ó, a ideia do livro, desde que a gente começou, foi seguir uma política de filosofia de vida bem simples, que é assim, faz o que você fizer, Aldão. Faz para Deus. Faz o melhor que você puder fazer. Com a primazia do capricho, do perfeito. Faz para Ele. E vambora. E faz bem feito. Essa foi a ideia. Por trás de tudo isso, é isso aí. Cara, como que eu faço um software, um sistema? Como que eu ganho dinheiro, mas eu ganho dinheiro respeitando o cliente, fazendo o melhor por todo mundo que está aqui, respeitando quem está construindo esse negócio, respeitando o produtor, o cara que tem que tomar a decisão. Como que eu faço esse rolê todo? Confia. Faz como se você estivesse fazendo tudo pro homem ali. E faz de verdade. Não é só para ganhar dinheiro, não é só para ter o cargo, não é só para ter o ego. Que maravilhoso se tudo vier junto, que bênção. Mas isso não pode ser o fim. Fala, cara, é um negócio que nem o Gaio falou, cara, o sonho de consumo é deixar ali uma alminha que você salvou, não é? Fala, cara, eu saí, o programa continua, ele vive independente de mim, cara. Ali ó, todo mundo entende as métricas e tal. Funciona, esse troço funciona de um jeito que eu estando ou não estando, agora é indiferente, a coisa flui. Nossa, isso não tem preço. Sim, é a melhor última consideração que eu consegui pensar, querido. Bom, o Rafa fala do livro, deixa eu explicar um pouquinho da história, né? O livro é assim, ele nasceu como um livro. É verdade. E a gente começou a trabalhar em cima disso, sabe, a coisa começou a ganhar tanto corpo e tanta dimensão que quando a gente foi olhar já tinha 1.500 páginas. A impressora já tinha passado. Não deixa imprimir a gráfica, a gente só descobriu isso da pior forma, né? Quando a gente foi submeter lá para a editora. Olha, lamentamos, né? Só 700 páginas. Falei, meu Deus. Aí a gente resolveu quebrar em duas, né? Então, o Rafa capitaneou bem essa primeira parte, né? E aí a segunda parte ficou comigo, porque assim, não tem como a gente também fazer as coisas, né? Abriu-se duas frentes, não tem como a gente desdobrar nas duas. Então, cada um focou em cima de um assunto e acabaram surgindo dois, né? Mas a história é essa, a ideia era um. E pelo assim, preço de um, saíram dois. Para falar assim, de fio a pavio, né, Gaia? Nossa ideia foi assim, cara, se eu contar a história de fio a pavio, como que ela é? E foi o objetivo. Muito obrigado pela presença de vocês, adorei, um ótimo episódio. E agora eu tenho uma missão grande aí, vou ter que ler bastante, né, pelo jeito, né? Mais de 1.500 páginas. Mais de 1.500 páginas? Caramba, cara. Minha esposa vai ficar doida. Cada vez que eu levo um livro para casa, eu tenho que tirar alguma coisa. Falar, eu tô jogando isso para todos os amigos. É que assim, a gente apanhou tanto nas carreiras, querido. Falei assim, ó, vamos lá? Quero deixar alguma coisa aí para quem vier na sequência. Cara. Se puder que legado apanhar diferente. Assim, parabéns. Ó, pode apanhar. Todo mundo tem direito de ter, né, ter as suas brigas. Mas pelo menos apanha daqui para frente, diferente. Não vão, né, não vão voltar para a pedra lascada para recomeçar e para recomeçar. Por favor. Né, nunca sai daquele recomeço eterno. A ideia era essa, querido. Pelo menos deixar isso aí para frente, né? E o legal é que o livro também tem historinhas, né? O Rafa também consegue ilustrar bem através de histórias. Eu também, eu coloco algumas situações de vida aí na forma de histórias do front aqui também para ilustrar alguma coisa que o livro fala. Vocês, né? Uma folheada. Tá ótimo, pessoal. Então a gente volta com outro episódio para falar um pouco mais do outro livro. Obrigado a todos. Tchau, tchau.